Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, saindo bem cedo, 6 da manhã, trazendo atualizações do nosso Vitória nesta segunda. Tá todo mundo irritado, todo mundo incomodado, eu também estou. Hoje a gente volta a fazer live, 20h30 tem live. A verdade é que eu não tenho nada de novo para falar, a não ser algumas informações que eu vou trazer aqui. Mas o contexto todo e a situação toda do Vitória não é algo que eu tenho como trazer algo de diferente para vocês. Pelo menos os outros clubes aparentemente também estão se esforçando muito para cair para a Série B, já que o roteiro do Vitória, infelizmente, aí tá muito bem desenhado até este momento, dia 11 de agosto. Eu espero que a gente consiga sair desse roteiro como a gente conseguiu sair ano passado, amém. Trabalho e torço todo dia para isso. Todo mundo irritado, todo mundo puto, mas vamos lá trazer as notícias do Vitória, começando até com uma situação engraçada. Vou colocar aqui um vídeo de Romarinho. O vídeo, inclusive, é de Pedro, onde ele entrevista Romarinho na zona mista lá do Morumbi. Ele primeiro fala que foi procurado pelo Corinthians e depois fala que não. Eu confesso que não entendi. Vou colocar o vídeo aqui pra gente... Que loucura, bicho. Vou colocar aqui o vídeo pra gente dar uma olhada. Vamos lá, na tela, play. Marinho, agora de volta ao Vitória, queria saber o seguinte, você tem uma relação muito forte com o Corinthians, cara. Você foi procurado pelo Corinthians antes de acertar com o Vitória? Sim. E por que não foi pro Corinthians? Ele falou sim. Porque não deu certo. Fabinho não chegou no acordo. Na verdade, falar a verdade pra você, eu não fui procurado. Oxi. Mas fica a minha gratidão pelo Corinthians. Tem vontade de voltar um dia? Quem sabe? Vamos ver. Vamos lá. Pode ser que o empresário tenha oferecido. Eu acho que é uma situação que de fato pode ter acontecido, tá? A gente pode ter tido um Romarinho que o empresário sondou, chegou a falar com o Fabinho e etc. O Fabinho conversou com A, com B, com C. É uma possibilidade. Então, de fato, ele pode não ter sido procurado, ele pode ter sido oferecido, aquela sondagem, pô, e aí, o que é que vocês acham do Romarinho voltar para o futebol brasileiro e tal, e as conversas não andaram. É a única forma que eu consigo entender do Romarinho não ter sido procurado e ter falado que sim. É a única coisa que eu posso trazer aqui, mas enfim. Além disso, nós temos alguns desfalques para enfrentar a equipe do Juventude. E eu estou falando, meus amigos, vou até colocar aqui na tela, a gente fez algumas artes, a gente não, né? Os designers do canto fizeram algumas artes dos jogadores que estão de fora da partida. Raul Cáceres não volta, tá? Além dele, PP continua suspenso pelo STJD, lembrando que Jean Lucas teve sua pena revertida em multa e o Bahia pagou. E PP pegou 2 jogos, sendo que, na minha humilde opinião, a situação de Jean Lucas foi pior do que a de PP, mas eu confesso que eu não entendi. Não sou da área jurídica, gostaria até de ter um esclarecimento sobre isso. Não entendi, porque a gente teve a pena, entre aspas, reduzida, né? Eram 4 jogos e passou para 3 jogos, mas mesmo assim PP ainda tem que cumprir contra o Juventude. Ronald está suspenso por um amarelo besta lá no Morumbi e Zé Marcos por um amarelo justo, ele mata o contra-ataque. Zé Marcos, inclusive, meus amigos, foi muito mal no Morumbi. Pra mim, errou no primeiro gol. Enfim, o Vitória todo foi muito mal, na verdade. Foi o pior jogo da era Carille, mas pra mim, Zé Marcos foi muito mal. Com isso, nós vamos voltar naquela tecla que a gente fala há não sei quantos meses. A gente precisa de mais um zagueiro canhoto. Desde que Wagner Leonardo saiu, inclusive, vou colocar a tabela daqui a pouco. Wagner Leonardo foi vaiado, o Sport ganhou a primeira, com alguns jogadores que ou são do Vitória ou que estavam no Vitória. E a gente sempre falou, rapaziada, a gente precisa de mais um zagueiro canhoto. A gente precisa de mais um zagueiro canhoto. Por mais que Zé Marco viesse bem, na sequência boa, ele de fato não fez um bom jogo contra o São Paulo, mas a gente não tem zagueiro canhoto para enfrentar o Juventude, tá? Antes de continuar falando aqui a respeito do nosso jogo contra o Juventude, vou colocar na tabela. Como eu falei, tem muita gente que tá fazendo força. O Fortaleza tomou 5 dentro de casa pro Botafogo, uma expulsão ali polêmica, alguns acharam que era para expulsão, outros falaram que a arbitragem exagerou, o VAR chega a chamar, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, fato é que o jogador do Fortaleza foi expulso e o Botafogo passou o carro. O Bahia empatou com o Fluminense 3-3 e o Vasco começou perdendo por 1-0 pro Galo e empatou com o Vegete de pênalti. O Galo perdeu um gol inacreditável com o Biel, mas o Vasco ainda segue na zona de rebaixamento. Lembrando que era só o Vasco ganhar e já passava o Vitória, mesmo com 2 jogos a menos. A título de curiosidade, como a gente já trouxe aqui outras vezes, os jogos a menos
menos do Vasco são contra o Bahia e contra o Juventude. Bahia em São Januário e Juventude lá no Alfredo Jaconi. O Palmeiras virou pra cima do Ceará, deu 2-1, ainda bem. O Ceará tá naquela de tô na briga, mas não tô. Tô de olho, tá? Tô de olho. O Cruzeiro tomou 2-1 do Santos naquele jogo que a gente sempre fala que o Vitória precisa ter. Naquele resultado imponderável, naquele resultado fora da curva. O Ceará já havia vencido o Cruzeiro no Mineirão. O Santos foi e de virada venceu o Cruzeiro no Mineirão. O Santos chegou a 21 pontos e ainda tem um jogo a menos que é contra o Palmeiras. Falta para o Vitória esse jogo improvável, falta para o Vitória esse jogo que a gente talvez não conte tanto com 3 pontos, mas que a gente consiga os 3 pontos, como por exemplo o Flamengo. Para quem gosta de se apegar a alguma coisa, inclusive agradecendo a você que ajudou na vaquinha, a gente já conseguiu passagem de ida, passagem de volta e também hotel para fazer Flamengo e Vitória do Maracanã. Se você puder contribuir com hospedagem ou alimentação, o Pix é vaquinhadocanto@gmail.com. Para quem gosta de se apegar a alguma coisa, o Vitória ainda não venceu fora de casa e o Flamengo não perdeu no Maracanã pela Série A. No final das contas, a gente precisa sempre de algo para se apegar, né? E além disso, a gente teve a primeira vitória do Sport no campeonato com a assistência de Léo Pereira. Léo Pereira que inclusive perdeu alguns gols, mas deu assistência. E o grande destaque no meu modo de ver foi o goleiro Gabriel, que está emprestado para o Sport, jogando lá como titular. O Grêmio teve Wagner Leonardo, ex-Vitória, também vaiado. Acredito que Mano Menezes não deve resistir. Acho que inclusive é questão de tempo para ser demitido, já havia falado aqui em outros momentos. Sport vence a primeira com o goleiro Gabriel indo muito bem. Importante ressaltar que o presidente Fábio Mota falou na época da negociação de Gabriel por Thiago Couto que a ideia era vender Arcanjo no final do ano e ter Gabriel de volta para ser o goleiro titular do Vitória em 2026. Achei desnecessária essa fala de Fábio. Aliás, várias falas de Fábio são desnecessárias e vem sendo desnecessárias já há algum tempo, né? O fato é que o Vitória continua fora da zona, porém o Fortaleza tem um jogo a menos. Se o Fortaleza vence o seu jogo a menos contra o Atlético Mineiro, o Fortaleza passa o Vitória. E se o Vasco vence ou do Bahia em São Januário, ou do Juventude no Alfredo Jaconi, ou se o Vasco empata as duas, o Vasco chega a 18 pontos e passa o Vitória também pelo número de vitórias. Falando sobre o nosso confronto contra o Juventude, nosso encontro com Thiago Carpini, eu tenho aqui algumas situações para vocês. Eu vou colocar na tela os titulares disponíveis até o momento. Nesta segunda-feira, 11 de agosto, até onde a gente sabe. Lembrando que esse vídeo está saindo 6 da manhã, então se a gente tiver mais atualização pela tarde eu vou trazer aqui. A gente tem Lucas Arcanjo, Lucas Altedu e Ramon. Romarinho, que deve continuar como titular, não fez jogo ruim, apesar da questão de ritmo e tal. A única chance do Vitória do jogo foi com o Romarinho colocando Oswaldo na cara do gol, então não acho que vai mudar. Eric, que volta, afinal de contas, os últimos 2 jogos de Eric como titular, ele tem 2 gols. Renato Kaiser, que deve ser o titular, e Oswaldo, que também deve ser o titular, porque eu não acho que tem ninguém ali pra jogar nessa ponta esquerda. Na verdade, não é nem que eu não acho, não tem ninguém, né, pra jogar na ponta esquerda, porque eu não quero considerar Lucas Braga. E aí a gente tem algumas informações, meus amigos. Eu já adianto pra vocês que eu não vou cravar, mas que é muito difícil que o Vitória tenha Mateuzinho, e é muito difícil que o Vitória tenha William Oliveira. Lembrando que Mateuzinho está com fascite plantar e o William Oliveira está com problema no joelho. Confesso que eu não me recordo do termo técnico, mas devem seguir de fora. E se você viu essa imagem, você ficou com um pouco de desespero, com certeza, porque a gente, além de não ter um lateral direito no primeiro momento, eu vou falar aqui sobre Claudinho, o volante que a gente tem à disposição é Hiller. E eu sei que isso te assusta, para mim também. Hiller não faz um bom ano e, sinceramente, não deveria nem estar aqui, ainda mais com tanta opção de volante, a gente acabou dando azar, né, de ter todo mundo machucado e aí fica suspenso todo mundo ao mesmo tempo. Porém, nós temos aqui 3 dúvidas, tá? Claudinho pode sim voltar, foi uma torção no tornozelo, tá com edema ósseo no tornozelo. Como a gente tem uma semana cheia, eu acredito que pode voltar sim. Baralhas, de acordo com a assessoria do clube, está com sobrecarga no adutor esquerdo e no pubis. Rubem Ismael, de acordo com a assessoria, teve trauma no joelho esquerdo. Eu até havia falado aqui que foi uma questão de pancada na costela. De repente, a pancada na costela foi resolvida e o trauma no joelho continuou. Ele continua em tratamento. A gente tem aí 2 volantes que, no meu modo de ver, tá? Sem PP e sem Ronald, já seria minha dupla de volantes titulares, seria Baralhas e Rubem Ismael. Eu jogaria com os 2 contra o Juventude. E a gente precisa de Claudinho, porque senão a gente vai precisar improvisar Edu ou Lucas Braga. Para mim não tem condição nenhuma de Lucas Braga no Barradão, tá? A gente teria que improvisar Edu e jogar com Neres, já que Neres é o zagueiro que está no banco de reservas com Zé Marcos suspenso. No meio de campo, hoje a gente tem
à disposição Hiller e Edenilson, mas Edenilson nem estava no banco contra o São Paulo. Edenilson não estava nem no banco contra o São Paulo quando a gente não tinha volante no banco. Então acho muito difícil que seja Edenilson, mas infelizmente a gente tem uma boa possibilidade de ser Hiller caso apenas um desses dois volantes aqui acabem voltando. Ou Baralhas volta ou Rubens Ismael volta. E aí é Hiller ou Baralhas ou Hiller e Rubens Ismael. O que me incomoda porque com Carille, Baralhas e Hiller não jogaram juntos. Hiller parece ser, desde que Carille chegou, o reserva imediato de Baralhas e Rubens Ismael entrou como segundo volante. Então pode ser Hiller e Rubens Ismael, por exemplo. Enfim, fato é que a gente está cheio de problema para enfrentar o Juventude. Antes de mais nada, eu quero aproveitar e pedir para você, se você puder, para você baixar o aplicativo da Emplay. O link está na descrição, você pode escanear o QR Code da Emplay, você ajuda demais o Canto Rubro Negro. Basta você baixar o aplicativo que você já ganha 1.000 moedas no cadastro logo de cara, não tem segredo, você joga, não gasta e se diverte dentro do aplicativo Emplay, que é um parceiraço aqui do Canto Rubro Negro. E lembrando também, claro, que você pode comprar na GolCase usando o cupom GolVitória, parceiraço aqui do Canto Rubro Negro, tá? Você pode aqui comprar sua garrafa térmica, seu copo térmico, sua capinha, etc. Não sai do vídeo ainda não, que eu tenho um último recado para dar. Meus amigos, na verdade, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não tenho cara mais para convocar ninguém. Eu não tenho como convocar o torcedor do Vitória para lotar o Barradão contra o Juventude, conhecendo o tenebroso que a gente está vendo até aqui. Só o Barradão já foi palco de vários vexames ao longo do ano, eu não vou me estender aqui. Mas como é minha obrigação, não só por questões de trabalho, mas também por ser torcedor e sócio, se você puder e ainda tiver paciência, faça o esforço para ir para o Barradão, porque é que eu sempre falo, se com a gente já está difícil, sem a gente é pior ainda. O Vitória precisa de você, especialmente com essa quantidade de desfalque que a gente deve ter de fato para enfrentar a equipe do Juventude. Segundo turno começando, a gente vai precisar fazer uma campanha ali de G6, G7, G8. A gente precisa fazer muito mais pontos do que fez no primeiro. É um primeiro turno vergonhoso. A gente ainda precisa de ponta esquerda. A gente ainda precisa de um zagueiro canhoto. No meu modo de ver, ainda precisaria de outro lateral esquerdo. A gente ainda precisa de um monte de peça. Ou que pelo menos os contratados consigam render, consigam resolver. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a gente tem que comprar essa briga, porque no final das contas, Fábio Mota passa, Carille passa e quem fica é a gente. Se você puder, vá ao Barradão contra o Juventude. Se for possível, aí 20 mil pessoas, vamos colocar 20 mil no sábado, 18h30, no confronto direto, reencontro com o Carpini. Espero que dê tudo certo para o nosso Vitória. Eu confesso, como vocês podem ver nesse vídeo, que eu tô desanimado. Eu passei pelas fases, né? Depois do jogo contra o São Paulo, eu gravei um vídeo aqui muito irritado mesmo, sei disso. E não tinha como ser diferente, já que eu falei não só do final do jogo contra o São Paulo, mas também de todo o turno. No domingo eu saí, fiquei com meu pai, no Dia dos Pais, obviamente, etc. Dei uma descansada, esparecia a mente. Aí chega em casa, já começa a ver a rodada, já começa a ver o Vasco empatando, aí já vai relembrando do trabalho, relembrando de todo o contexto, relembrando da nossa situação no campeonato, já como eu falei, a gente trabalha a questão de ser sócio, ser torcedor e etc. E nessa segunda-feira a gente tem que voltar ao trabalho, né? A gente tem que voltar a trazer as notícias. Eu confesso que eu tô na fase agora de estar bem desanimado. Espero que as coisas andem da melhor forma possível. Espero que a gente consiga vencer o Juventude. Por que não vencer o Flamengo nesse jogo improvável? Tomara que a gente consiga, porque o rebaixamento, meus amigos, é um problema gigantesco em todos os sentidos, em número de sócio, em cota de TV, a gente sairia de mais de 100 milhões para menos da metade disso. Enfim, é muito complicado, tá? Muita gente perguntou, falando até rápido aqui sobre a Arena Barradão, para você que ainda tá aqui, por isso que eu falei, não saia do vídeo, tá? Eu vou acabar falando mais coisa. De fato, o próximo passo é apresentar para o Conselho Deliberativo e depois disso será apresentado para os sócios, é o trâmite interno e que foi inclusive divulgado no workshop, tá? Mas eu também não tenho nem cara mais para falar da Arena Barradão, porque apesar de entender que é um projeto importante, apesar de entender que é um projeto que pode nos ajudar futuramente, eu não tenho nada sobre o projeto, eu não sei se vai mudar de patamar mesmo ou não vai, eu não sei o que é verdade, o que é que não é, eu não sei o que é exagero, o que não é de Fábio Mota, eu não sei qual é a viabilidade, então eu prefiro ficar na minha e não falar nada sobre o projeto, mas a gente tem que trazer aqui as informações. Infelizmente, qualquer coisa que a gente traga diferente do futebol tem uma pequena parcela, tá? Uma pequena parcela que acha que é cortina de fumaça. Mas é nosso trabalho noticiar, né? A verdade é que eu assumo, tava até conversando sobre isso no grupo do Canto Rubro Negro dos membros. Inclusive, se você puder, vire membro, R$ 2,99, você ajuda demais o Canto Rubro Negro. Vou deixar o link também na descrição. É que eu tô com cada vez menos paciência para ler besteira.
sabe? Eu tô com cada vez menos paciência, porque se o canto ainda continua nos momentos bons, nos momentos ruins, é por você que tá aqui com a gente, elogiando, criticando, mas fazendo críticas construtivas, claro. Mas essa pequena parcela insalubre, eu confesso que mesmo sendo uma minoria, e eu sei disso, desanima bastante. Eu não vou mentir pra vocês não, porque é muita mentira que você lê, é muito ataque que você lê, e no final das contas, eu tenho tanta culpa quanto você, e imagino que você também não tem culpa nenhuma. Mas é isso, tamo junto, acabou virando um desabafo, não sei porquê, quando eu tô desanimado eu acabo fazendo isso. Essas são as notícias do Vitória. Qualquer atualização a gente traz aqui pra vocês, tá? Obrigado por assistir até aqui. Quero saber qual seria o seu time hipotético. Pior que eu não tenho nem como saber qual é o time hipotético, né, bicho? Como é que eu vou perguntar pra você seu time hipotético e a gente tá cheio de desfalque? É isso, meu povo. Tamo junto. Um abraço, tá? Valeu. É nóis. Fui.